Expectativa com relação a um acordo eventual de última hora sobre a crise da dívida da Grécia. Dívida com a União Europeia e com o FMI vence hoje. O prazo do financiamento que se paga até a meia-noite de hoje de 1 bilhão e 600 milhões de euros. A Grécia disse que não paga, mas está propondo acordos de última hora. A Europa também tentando, o pessoal da União Europeia, da zona do euro, tentando também um acordo de último minuto aqui. Agora às 14 horas existe uma reunião programada aqui para considerar a última proposta grega que está sendo feita aqui foi feita há poucos momentos aqui. E nós vamos acompanhar isso aqui com o nosso correspondente lá em Paris, Milton Blay, correspondente da Rede Band lá na capital francesa, que está acompanhando muito diretamente essa questão que envolve toda a zona do euro, envolve todos os mercados financeiros internacionais, muita expectativa, muita preocupação com relação a esse desfecho. Acompanhe. A Grécia propôs essa terça-feira aos seus credores concluir um contrato de 2 anos para cobrir as suas necessidades financeiras e a reestruturação de sua dívida, conforme indicou o gabinete do primeiro-ministro Alexis Tsipras. Em um comunicado intitulado Pedido ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, o governo grego explica que continua na mesa de negociações, apesar da organização neste próximo domingo de um referendo sobre as discussões com os credores e propôs hoje um acordo de 2 anos para a cobertura completa das suas necessidades financeiras e da reestruturação da sua dívida. Por outro lado, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras iniciou uma série de consultas de última hora com várias capitais europeias e com a Comissão Europeia na busca de uma solução ao bloqueio das negociações. Fontes governamentais disseram que Tsipras falou com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com o governador do Banco Central Europeu, Mário Draghi, e com o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Segundo a imprensa grega, a chefia de governo mantém uma linha aberta com a Comissão Europeia e também com fontes governamentais. E a expectativa em função desse possível acordo de última hora está fazendo com que as cotações do câmbio, particularmente, estejam bastante oscilantes nesta terça-feira. O dólar índice, que mede o comportamento da moeda americana em relação a outras moedas fortes, entre as quais o euro, operando em alta lá nos mercados internacionais, alta de 0,7% a 95 pontos na Bolsa de Nova York, lá no ICE Futures. O dólar aqui dentro recuando um pouquinho, 0,3% nesse início de tarde, a gente vai ver daqui a pouquinho, contemplando também alguns fatores internos, não somente os fatores internacionais. Petróleo operava em baixa, em alta, agora no início da tarde, a 58 dólares o barril na Bolsa de Nova York. Bom, fora isso, nós tivemos a novidade ontem da comitiva da presidente Dilma Rousseff e a ministra Cátia Abreu da Agricultura, estão nos Estados Unidos em visita a Washington, e ontem a novidade boa aqui para o setor da pecuária brasileira, a liberação de importações de carne bovina brasileira in natura pelos Estados Unidos. Foram liberadas as importações de 13 estados mais o Distrito Federal. Sobre esse assunto eu conversei na noite de ontem no Consultor Terra Viva, outro programa aqui do canal Terra Viva, com Antônio Camardelli, presidente da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Acompanhe. Mercado americano excelente, uma capilaridade também de forma diferenciada, abre não para a indústria pontual, mas sim para 14 estados que vão, existe um modelo, existe um processo, nos abre a porta para o NAFTA, temos o passaporte para vislumbrar Canadá e México, nos abre a porta para países da América Central que tem como exigência máxima a lista americana, e mais do que isso também nos ajuda a equacionar, a compensar o processo de desmonte do boi, ou seja, o consumo interno do dianteiro em relação ao consumo do traseiro. Nós já temos um processo inicial, cerca de 18 empresas, 18 frigoríficos já estão habilitados. Acredito eu que a transição vai ser automática, porque já são plantas homologadas pelo governo americano como produtoras de matéria-prima. Então, nos resta aí azeitar os restos dos detalhes técnicos, aí eu coloco a finalização da certificação dos dois lados,
alguns itens de equivalência dos processos industriais, eles vão verificar como estão os controles e os processos de controle de patógenos, de COL-O 157, de sorte que a expectativa que se tem é que finalize tudo isso até o mês de agosto, a gente já possa materializar, né, as primeiras exportações no final do mês de agosto. O que a gente tem aí entre agosto e dezembro são praticamente aí 4 meses ou 5 meses, dependendo do quando sair a habilitação, e nós vamos, não é um mercado como a China que a gente retornou ao mercado. Sim. É um mercado novo que a gente vai ter que contar com a expertise das empresas brasileiras que já têm frigoríficos lá e já têm processos industriais, mas de sorte que as melancias vão se arrumando enquanto a carreta vai andando. Então, esse último trimestre ficaria para o aprendizado, para a interlocução comercial e seguindo aí um 2016 já com perspectivas excelentes, né? E com talvez já o anúncio de um recorde batido seguramente com ingresso aí de China, Estados Unidos, volta de Arábia Saudita, Iraque, etc., conforme a gente conversou no último programa. Expectativa, portanto, para a carne bovina brasileira, abertura inclusive de novos mercados. O mercado americano serve como um aval de qualidade para a abertura de outros mercados, como o Japão, Coreia do Sul e outros países importantes aqui, inclusive retomada de exportações para a Arábia Saudita pela China, conforme citou o Camardelli. Bom, vamos aos nossos principais indicadores desse início de tarde aqui, terça-feira. Mercado na expectativa aí, está saindo agora, por esses minutos aqui, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o plantio nos Estados Unidos, dos principais grãos, e também sobre a posição dos estoques trimestrais de soja, de milho e de outros produtos. A gente vai acompanhar rapidinho isso aí, essa questão, porque isso vai impactar nos mercados e a gente vai repercutir aqui dentro desse programa ainda. Você fica atento aqui. Vamos começar pelos nossos indicadores, por enquanto, nesse início de tarde, começando aqui pelo dólar. O dólar está operando em queda, leve queda hoje no mercado à vista brasileiro aqui, R$ 3,11. Vamos ver os indicadores agrícolas. A soja estava operando em baixa nesse início de tarde, na expectativa desses relatórios do USDA. Ontem saiu o relatório da situação das lavouras, condições gerais de qualidade das lavouras, e apontando um quadro deteriorado em relação à semana antes. Apenas 63% da safra americana em boas condições e 9% em condições muito ruins. Isso significa uma piora em relação a uma semana antes. No caso do milho, a mesma coisa. Então, a soja, por enquanto, operando na expectativa do relatório do USDA, isso pode mudar agora, a gente vai acompanhar no decorrer do programa. As cotações podem ter alterações em função da divulgação do relatório que sai agora, nesse início de tarde. Paranaguá também operando em baixa aqui no mercado à vista brasileiro de Porto, 1,4% de queda. Vamos ver o milho. Milho em Chicago operando em alta, 0,4%, leve alta aqui a $3,93 por bushel. Paranaguá estável agora a R$ 30 por saca de 60 quilos. Próximo produto aqui, café em Nova York operando em queda de 1 ponto percentual. Londres robusta também em queda. O café está cedendo bastante, até por pressão da colheita brasileira aqui. Sul de Minas Gerais, mercado à vista aqui, 1,1% de queda nesse início de tarde aqui para o café arábica. Vamos ver aqui o boi gordo BMF em queda, 1 ponto percentual. O boi realmente está cedendo bastante nos últimos dias. Noroeste Paulista estável aqui a R$ 146 por arroba no mercado à vista. Trigo Chicago em queda também, com os outros grãos, agora nisso da manhã, com exceção do milho. Ponta Grossa, mercado interno aqui estável, sem grandes alterações aqui. O impacto aqui das oscilações do mercado internacional no mercado interno é um pouco mais lento, demora um pouquinho mais para acontecer. Próximo produto aqui é o algodão Nova York, queda, 1,65% a 67 centavos de dólar por libra peso. Vamos ver aqui mais um produto, açúcar Nova York, com alta, 2,8% nesse início de tarde. Suco de laranja Nova York com queda, 1,75%, abaixo de ontem, a $1,19 por libra peso. Vamos ver aqui também o cacau Nova York também em queda, bastante queda nesse início de tarde aqui nos mercados internacionais. Mercado interno aqui estável, R$ 123 por arroba. Tela do arroz agulhinha em São Paulo, Posto São Paulo, mercado estável, mercado de arroz em casca com leve queda de 0,2% lá no oeste do Rio Grande do Sul, principal região produtora do país. Feijão carioca oscilando bastante, hoje novamente com queda, 3 pontos percentuais, já abaixo perto dos R$ 140 por saca de 60 quilos.
Vamos ver aqui, o farelo de soja FOB Ponta Grossa, estável lá a R$ 1.000 por tonelada. A gente vai agora para um breve intervalo, em seguida a gente volta aqui já com notícias aqui do novo relatório do USDA que está sendo divulgado por esses minutos lá em Washington. A gente volta em seguida. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A novidade que está todo o mercado esperando aqui, saíram agora há poucos minutos aqui, os dois relatórios do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um sobre a área, estimativa da área efetivamente plantada nos Estados Unidos, e também o relatório dos estoques trimestrais. Havia uma expectativa aqui de estoques de soja aqui em torno de 679 milhões de bushels, saiu um número inferior, 625 milhões. Isso é potencialmente altista para o mercado, e o mercado já reverteu. Estava em baixa há poucos minutos, agora reverteu em função desse relatório, principalmente sobre esse relatório de estoque, que ficou bem abaixo da expectativa, mercado operando em alta, a gente vai ver daqui a pouquinho. Milho a mesma coisa, embora o milho um pouquinho mais próximo da expectativa, 4,4 bilhões de bushels, a expectativa era 4,5 bilhões de bushels, portanto está muito mais próximo aqui da expectativa do mercado. Sobre a área, o relatório de área plantada nos Estados Unidos. Para a soja, a expectativa do mercado era de 85,2 milhões de acres, saiu um número um pouquinho inferior, 85,1. É um índice altista também para os preços aqui, mas não tanto quanto o dos estoques. Para o milho, a área efetivamente semeada, segundo o USDA, 88,9 milhões de acres. A expectativa do mercado era 89,2. É altista para o milho, ou seja, a área ficou abaixo da expectativa do mercado. Vamos ver se o mercado já está reagindo em função desses números. Vamos abrir com a soja lá em Chicago? Olha aí, já virou. Ó. E a alta forte aqui da soja em Chicago, 14 pontos, em função desse relatório aqui, que foi considerado altista para os preços. Reverteu, portanto, o mercado de soja aqui, alta boa, alta forte lá. Vamos ver se o produtor brasileiro aproveita essa virada do mercado aqui em função desse relatório aqui, bastante positivo para os preços. Vamos ver o milho se também corresponde. O milho também, olha aí. O milho já estava subindo anteriormente à divulgação desse relatório, agora está subindo mais, agora está subindo 2 dígitos já. Então o relatório também é considerado altista para os preços. Pode haver alguma correção, o mercado tem andamento, né? Alguma correção no final do dia, o pessoal realizar lucros, como é normal acontecer, mas por enquanto a virada está sendo boa aqui, os preços reagiram em função desse relatório que surpreendeu um pouco o mercado lá em Washington, relatório do Departamento de Agricultura, Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver agora o café, como é que está o comportamento. O café está operando em queda, o contrato de julho está sem operações. Contrato de setembro aqui com queda de 200 pontos na Bolsa de Nova York, café com comportamento diferente, não tem nada a ver com o relatório do USDA, operando lá em função de condições basicamente aqui do próprio Brasil. Próximo produto aqui, vamos dar uma conferida no boi, como é que está? Boi segue em queda na BMF, quase 0,8% a R$ 146,38 por arroba. Bom, acho que a gente vai para o intervalo agora, né? E em seguida a gente vai conversar aqui com um analista de mercado para ver qual é o impacto que se vê daqui para frente sobre esse relatório importante, esses dois relatórios que saíram agora há pouco do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que já estão tendo um impacto bastante forte no mercado, especialmente de soja e de milho. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia e repercutindo aqui agora esses números que foram recém-divulgados aqui pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Considerados altistas para os preços, tanto é que Chicago já reverteu aqui, voltou a subir para a soja principalmente, mas também o milho um pouquinho mais firme em função da divulgação desse relatório. Eu converso agora com o Glauco Monte, que é diretor de commodities lá da FC Stone, sobre a divulgação desses dois relatórios, um de estoques e o outro da situação do plantio, do total plantado nos Estados Unidos, pelo menos a estimativa, porque o plantio para a soja pelo menos não terminou ainda. Glauco, o que você achou desse relatório aqui? Parece que o impacto foi positivo, né? Boa tarde, Glauco. Boa tarde. Então, eu estava repercutindo um pouco os números e a reação do relatório realmente foi, como todo mundo está acompanhando, um pouco positiva. Eu acho que até por conta, se pegar até o milho foi um pouquinho mais, porque o milho, na verdade, ele a área ficou abaixo das expectativas do mercado, né? Com relação a essa área plantada agora em 2015. E no caso da soja, a área até ficou um pouquinho acima das expectativas e acima do USDA, do que estava sendo visto pelo USDA até o momento.
momento. Mas eu acho que um ponto interessante, principalmente na casa da soja, são os estoques divulgados, os estoques trimestrais divulgados nesse momento, né? Que eles vieram um pouquinho abaixo da expectativa, em 625 bilhões de bushels, mas independente do valor, se a gente comparar o que foi usado no último trimestre do ano passado e jogar esse mesmo valor hoje, até acredito que a gente vai usar mais do que o ano passado, isso deixaria a gente com estoques finais para a safra velha ainda dos Estados Unidos abaixo dos 300 milhões de bushels, o que isso, de certa maneira, é um pouco psicológico, acho que foi até para o mercado, o que favorece essa alta de preço, né? Você combina um estoque bem menor, a 475, se não me engano, o estoque anterior, né? O estoque de 300 milhões de bushels combinado com a safra possivelmente menor, né? Em função das condições climáticas, temos aí um quadro um pouquinho mais apertado do que tinha antes. Sobre a safra especificamente, a área não surpreendeu muito, ficou mais ou menos dentro da expectativa, mas a situação das lavouras está bem ruim, né? Pelo relatório que saiu ontem, né, Glauco? Exato, então, como você comentou, a situação não está boa, não é que não está boa, né? Vem piorando, né, as condições de lavoura devido à chuva. O impacto que isso possa ter no rendimento ainda a gente não tem a certeza, não tem como a gente falar ainda pode ser um rendimento alto, porém, essa piora nas condições de lavoura, a gente já começa a colocar na conta, de repente, um prêmio de risco sobre os preços, já acreditando que os rendimentos não vão ser exatamente o que foi programado no começo do ciclo. Lembrando que ano passado os rendimentos foram muito acima porque a safra foi excelente, né? Ou seja, você teve chuva no momento certo, você teve poucos feriados, você quase não teve períodos de seca e isso trouxe para a gente rendimentos acima da média. Então, esse ano a gente já não está com esse mesmo início. A gente já teve alguns problemas no início, o que poderiam representar rendimentos abaixo do projetado no começo do ciclo. Não que isso vai trazer para a gente estoques finais muito, muito baixos, né? De repente, se a gente tiver rendimentos igual a gente teve há 2 anos atrás, não do ano passado, mas no ano anterior, que era recorde também, né? Há 2, 3 anos atrás, a gente teria estoque final aí na faixa muito parecido com hoje, 300 a 350 milhões de bushels, o que traria preço, na minha opinião, assim, muito próximo do que a gente está hoje, trabalhando aí nessa faixa por voltas dos $10 por bushel, entre 9,5 e 10, como foi esse ano, né? Agora, sem dúvida que tem que acompanhar, a gente está no início, eu diria, do mercado climático, tem bastante coisa para acontecer ainda, né? A safra de soja vai se efetivar ao final de julho, começo de agosto mesmo. Mas, de qualquer forma, está dando uma tonalidade um pouco mais firme depois desse relatório, né? Você concorda com essa ideia? Eu concordo, pelo menos para o momento, e principalmente para os preços, até pelos contatos mais próximos da Bolsa de Chicago, né, para os preços spot. Eu acho que é um momento mais firme pela redução do estoque e essa questão da safra, que só vai se resolver mesmo daqui 2 meses, vamos dizer assim, né? Então, se a gente viesse baixas efetivas de mercado, ou as baixas de mercado normalmente acontecem depois da safra americana, depois que se consolida, né? Então, a gente teria aí um mês e pouco de algumas possíveis oportunidades de venda para o produtor. E caso a safra dos Estados Unidos piore de vez nesses próximos 2 meses, eu acho que daí a gente poderia ter um período um pouco maior de preços até razoáveis. Não razoáveis, mas preços bons, né? Comparado até com o dólar, que a gente tem o dólar futuro, acho que estão preços bons ao produtor brasileiro. Muito bom, eu conversei com o Glauco Monte, que é diretor de commodities da FC Stone, falando sobre esses 2 relatórios divulgados agora, esse início de tarde, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que por enquanto estão tendo um efeito positivo para os preços lá na Bolsa de Chicago. Obrigado, Glauco, até uma próxima oportunidade, uma boa tarde para você. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dar uma conferida como é que estão as cotações dos mercados físicos no interior do Brasil. Vamos começar pela soja. Soja, mercado físico aqui no interior, Paranaguá com queda, o mercado não refletiu essa virada que está acontecendo, uma virada agora na Bolsa de Chicago, isso aí reflete ainda a situação anterior, os preços abriram em queda nesta terça-feira. Paranaguá aqui 1,4% abaixo de ontem, Passo Fundo estável, Cascavel leve queda de 0,8%, Rondonópolis alta de 0,8%, Sorriso também 0,9% de alta. Vamos ver aqui. Outras praças, Rio Verde estável, Dourado Sul do Mato Grosso do Sul também estável, Berlândia estável, Barreiras leve queda 0,8%, Balsas do Maranhão estável. Vamos ver o milho rapidinho.
Milho Paranaguá estável, milho está um pouco mais calmo hoje. Campinas também, sem alterações. Cascavel da mesma forma. Sorriso estável também. Rondonópolis com alta de 3 pontos percentuais de ontem para hoje. Vamos ver aqui outras praças para o milho. Rio Verde estável. Dourado Sul do Mato Grosso Sul também. Berlândia também. E Erechim, norte do Rio Grande do Sul também, sem alterações em relação a ontem. Vamos ver o café rapidamente aqui. Café, queda de 1 ponto percentual lá no sul de Minas. Cerrado Mineiro também com queda. Zona da Mata aqui estável. E queda também do Conilon lá em Vitória, 1 ponto percentual. Boi gordo? Boi gordo aparentemente sem alteração nenhuma aqui. 145 no Horácio Paulista. Outras praças que a gente acompanha aqui também sem alterações. Vamos ver a outra, Triângulo Mineiro também. Sem alterações o boi, pelo menos por enquanto. Dá tempo pra gente dar uma conferida na bolsa ainda? Bolsa de Chicago, vamos ver se mudou alguma coisa. Dá um refresh aí, vamos ver como é que está a cotação agora. Mercados futuros, Bolsa de Chicago segue firme, olha, em alta de mais de 20 pontos, muito bom, refletindo esse relatório do SE divulgado há poucos minutos e a gente divulgou aqui nos blocos anteriores. Impacto positivo, portanto. Vamos ver o milho, como é que está operando. Milho também segue em alta aqui, do alta também do milho lá na Bolsa de Chicago, refletindo também o relatório considerado positivo, altista para os preços. Pelo menos por enquanto, o mercado não fechou ainda, mas o relatório foi bem recebido pelo mercado do ponto de vista de precificação. Ou seja, números abaixo da expectativa significa preços mais altos lá na Bolsa. Dá para ver o café ainda? Café segue em queda na Bolsa de Nova York, não alterou muito em relação a ontem. E dá para ver a cotação do boi bem rapidamente ainda? O boi segue em queda, 0,75% a R$ 146,38 por arroba. E o agrimercado termina por aqui com imagens lá da Bolsa de Chicago, lá que está operando em alta nesse momento em função desse relatório que a gente divulgou há pouco aqui do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Uma boa tarde a todos e até amanhã, 1 da tarde em ponto, hein?